Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente. Hoje o assunto aqui é séries de TV, principalmente americanas, que são um xodozinho meu, das minhas irmãs. Então eu trouxe as minhas irmãs, Mariana e Mari, e meu namorado Jorge. E eles são um pouco tímidos e tal, eles preferem um pouco de roteiro. Eu já não vou falando tudo que eu penso mesmo, tudo que me vem à cabeça. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos de cada série. Primeiro eu vou pedir para que eles falem para vocês como eles conheceram essa série, quem recomendou, como é que eles chegaram nessa série, por que essa série é tão especial para eles ou por que eles gostam tanto dessa série. Dar uma resumida assim nas temporadas, falar qual é a temporada mais legal, que mais curtiu e tal. Dizer se já acabou ou não, se gostou do final ou não, se gostaria que tivesse um reboot ou não. Então eu vou me basear aí nesses roteirinhos aí pra eles responderem e falarem um pouquinho sobre essas séries. Então com vocês, minha irmã Mariana falando sobre Grey's Anatomy. Oi gente, eu sou a Mariana Marques, irmã mais velha da Marina, do canal Marquesa, que vocês conhecem. Eu tô aqui hoje para falar sobre Grey's Anatomy, uma série de drama norte-americana que eu amo e a Marina também está amando, tanto é que ela está ali fiel, seguindo episódio por episódio, super viciada. Eu consigo estar completamente acompanhando no tempo real. Mas agora a série deu aquela parada, a gente está esperando o retorno para a 13ª temporada já. São aí 12 anos longos acompanhando a história da Grey, da Meredith, que é uma médica. E o primeiro episódio dessa temporada ela foi exibida em 2005 nos Estados Unidos. Ela é da autora Shonda Rhimes, que também é a mesma autora e produtora daquela série também que está fazendo muito sucesso, que se chama How to Get Away with Murder. Mas isso a gente fala num outro episódio, num outro dia, se tiver espaço. Grey's Anatomy, ela é uma série muito familiar, por mais incrível que isso possa parecer. Porque ela não traz apenas as dinâmicas e as problemáticas de um novo interno, aquele cara que acabou de se formar em medicina e precisa ficar interno para aprender na prática. Não é somente isso. Ela é uma série de drama, como eu falei. Então ela traz todo o background de quem está vivendo aquilo ali de uma forma tão intensa, deixar a sua família, deixar a sua vida paralela, deixar a sua vida amorosa e estar praticamente vivendo dentro do hospital, que é a vida de todo interno. Eu recentemente, quem acompanha o canal da Marina sabe, a gente andou vivendo dentro de hospital nos últimos anos com a doença do meu marido. E a gente pode ver que é verdade, assim, aquele retrato que a série traz pra gente, né, ver a vida do interno, a gente pela roupa hoje, de tanto ver a série, a gente sabe dizer quem é o professor, que é o responsável, né, o diretor daquela área do hospital, quem é o residente, quem é o interno, quem é o estagiário. E isso, vou ser muito sincera, me ajudou muito ter visto Grey's Anatomy a vivenciar esse período no hospital durante esses últimos 18 meses. Então, voltando sobre a série, a Meredith e os amigos dela, né, a Izzy, o George, que infelizmente já não estão mais na temporada, eles já morreram, né, a gente já está na 12ª, o Alex e a Cristina, eles entram nesse mundo como internos e de repente vai acontecendo todos aqueles embaraços amorosos, né, as dificuldades de você naquele momento descobrir qual é a área da medicina que você vai querer seguir pro resto da vida. E na maioria das vezes a primeira aposta, tirando da Cristina, que sempre foi fodástica, né, na questão coronária, todo mundo muda no momento, né? Chega lá apostando que vai ser uma coisa, que vai ser gastro, que vai ser geral, e de repente cai pra pediatria, como foi o Karev, né, o Alex, que foi uma grande surpresa. Mais pra frente na série a gente vai descobrir que o Alex vai se tornar um grande pediatra, um cirurgião pediatra super renomado. E ao longo da série, como algumas pessoas vão entrando, algumas pessoas também vão saindo. Então, como eu já disse, a Izzy e o George são os primeiros que nos dão tchau, e é um sofrimento ali no início das primeiras temporadas. Eu não vou saber dizer direito quando cada um vai embora, mas eu lembro que me marcou muito quando o George vai embora e a Izzy também, e eles no final se encontram no elevador. Aliás, o elevador é uma coisa assim meio cabalística, né? É mitológico ali do hospital,
porque inclusive o grande romance que conduz, que é o fio condutor da série, que é o romance da Meredith, né, a Grey, que é a protagonista da série, com o Dr. Shepherd, né, que no final eles se casam, no momento que eles se apaixonam, ele é o médico que está ensinando para ela e ela é apenas uma interna. E ele era casado e a gente não sabia disso no início, então de repente surge uma mulher, a esposa dele, que estava meio separado porque tinha traído ele com o melhor amigo dele, que era o maravilhoso do Mark Swan, e que também já nos deixou, e que ele nos deixa logo depois do momento em que... Aliás, a Grey, ela praticamente deveria ser chamada de Senhora Gata de Sete Vidas, né? Porque eu já perdi as contas de quantas vezes, praticamente quase que uma a cada 2 temporadas, se eu não estiver enganada, ela passa por um momento em que ela está praticamente na morte. Então ela teve que vencer um afogamento, ela teve que vencer queimaduras, ela teve que vencer já balas perdidas dentro do hospital, ela teve que parir o próprio filho, depois que já tinha perdido um filho morto. Então, assim, é uma história de reviravoltas realmente dramática, tendo pano de fundo um grande hospital, que é um hospital fictício, né, que é o Seattle Grace, que ele não existe, e que no meio de algumas temporadas mais próximas, eu acredito, vou chutar aqui 8ª ou 9ª temporada, ele passa a se chamar Swan, Grey Swan, porque eles compram, devido a um grande acidente que eles sofrem no avião, perdão, eles sofrem um acidente de avião e nesse a gente perde a Alex, que é a irmã da Meredith Grey, e a gente também perde depois o Mark Swan, e aí com o dinheiro da indenização, o hospital está muito ruim das pernas, eles resolvem comprar o hospital, junto com uma magnata também, que tem uma rede de hospitais, que aí vai aparecer a mãe do Avery, que eles são super reconhecidos, é um centro médico também muito reconhecido na ficção. Bom, a minha paixão por Grey's Anatomy, ela surgiu como? De que forma? Foi o que a Marina pediu pra gente falar. No auge ali, entre a minha adolescência e o início da minha vida adulta, aqui em casa, eu acho que a Marina já, vocês que acompanham sabem, cada um tem o seu quadradinho, com o seu quarto, com a sua televisão. Eu, como sou a mais velha, tive isso, né, um pouco mais cedo do que elas, então de repente você se vê zapeando o controle procurando algo que te chame a atenção. E eu, perto lá de 2005 mesmo, né, próximo aí dos meus 22, 23 anos, eu encontrei uma vez zapeando no canal Sony, na TV a cabo, uma série interessante, com vários médicos gatinhos, né, por que não dizer, que é verdade, e com uma trama diferente, né. No início eles mostravam mais a questão mesmo da cirurgia, agora no final eles começaram a voltar a mostrar mais isso, mas teve um momento ali entre as séries e entre as temporadas da série que você não via mais quase cirurgia, apesar de ser uma história sobre cirurgiões, a trama foi ganhando um volume tão intenso para cada personagem que você não via quase mais cirurgia, né? Ela girava em torno de conseguir cirurgias, de se aprimorar, de se aprimorar como pessoa, de vencer barreiras, tanto na vida profissional, e que geralmente o link de cada episódio sempre tem algum paciente, a história de algum paciente, que no final do episódio faz aquele médico envolvido com aquele paciente a ter um start, um insight para resolver a sua vida particular. E com isso, a Sonda tem um jeito muito particular de escrever o Grey's Anatomy, porque ela sempre entra com uma narração, na grande maioria das vezes, uma narração feita pela personagem principal, e depois que todo o período daquele episódio acaba, ela fecha aquele raciocínio, te trazendo um olhar para você mesmo. Por isso que eu acho que a série também fez tanto sucesso. Ela não é apenas uma coisa para você sentar e se entreter. É uma série que você pode literalmente parar, perceber, consumir aquilo, mas depois trazer aquela meta narrativa, ela te traz algo para você pensar sobre a sua vida. Então ela sempre tem uma jogada, aquele fio condutor de qual é a moral da história. Em cada episódio ela te traz, e eu acho que a Sonda é brilhante nisso, porque ela já tratou de diversos assuntos ao longo dessas 12 temporadas, e ela te traz uma possibilidade de parar, mesmo que você esteja parado na frente da televisão assistindo, ela te alimenta
e te cativa, te movimenta a pensar alguma coisa sobre a forma que você está vivendo. E eu apostaria que um dos grandes sucessos de Grey's Anatomy é por conta dessa fórmula. Eu acho que eu não estou devendo nada do roteiro que a Marina pediu, e eu espero que quem ainda não assistiu possa começar a assistir, porque vai se apaixonar. Infelizmente, falei aqui alguns spoilers para quem ainda não está na 12ª temporada. Infelizmente, a gente perde sim grandes personagens queridos. Um dos que mais chamaram a atenção, além da perda do Shepard, para mim, foi o afastamento da Cristina, que sempre foi a grande e melhor amiga, a pessoa que sempre entendeu a Meredith, a Doutora Grey. Mas ao mesmo tempo que ela sai, outras pessoas aparecem, inclusive com laços familiares, que vai trazendo, e a gente vai vendo o amadurecimento da Grey não só como médica, mas como mulher. É isso, espero que vocês tenham gostado. Assistam Grey's Anatomy. Até lá. E agora eu vou chamar a Mayra, nossa irmã caçula. Ela vai falar sobre Orange is the New Black. Espero que vocês gostem. Tchau! Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje, brincadeira. Oi gente, eu sou a Mayra, irmã da Marina, do canal Marquesa. E eu tô aqui pra falar sobre Orange is the New Black.